Foi? Boa noite a todos os internautas. Sejam bem-vindos novamente ao programa Universo Mágico, onde nós vamos falar sobre magia, vamos falar sobre autoconhecimento, vamos falar um pouquinho hoje também sobre a sua casa, sobre Feng Shui, como cuidar da sua casa, como harmonizar o seu lar e o que você pode fazer para que a energia da sua casa fique cada dia mais gostosa, cada dia melhor. Eu sou Cristiane Gimenez, sou terapeuta holística, trabalho com numerologia kármica, com tarô, trabalho também com reposição energética e dou cursos e palestras não só em São Paulo, como também pelo Brasil afora. E estou aqui para trazer um pouco de mensagens de alegria, de força, de energia para você, mostrando que a vida pode ser cada vez melhor e que ela pode melhorar cada vez mais a partir do momento que você se predispõe a isso, aonde você se coloca dentro do mundo, onde você se coloca dentro do universo e trabalha a sua energia, trabalha a sua vida, trabalha a sua força. O programa Universo Mágico, ele vem com um propósito de autoconhecimento, aonde você, internauta, pode participar, mandando a sua data, mandando as suas perguntas, mandando as suas questões. Hoje, o tema que nós estamos tratando, que é o Feng Shui, vai falar sobre a sua casa. Porque você sabia que a sua casa ela tem vida, que ela tem energia e que é preciso determinados cuidados? Coisas velhas acumuladas dentro de casa, podem trazer situações muito complicadas. Vazamentos, telhas quebradas, coisas encalhadas. Tudo isso pode fazer com que muito da sua prosperidade fique travada e fique encolhida. Então, hoje a gente vai estar falando muito sobre isso, sobre como circular essa energia, como trabalhar tudo isso. Porque toda bruxa que se preze, todo bruxo, toda pessoa que sabe das energias sutis, tem muita atenção quanto ao seu lar. Então, não deixar coisas acumuladas, não guardar coisas quebradas, se despachar de roupas velhas e antigas, de situações velhas e antigas. Há quanto tempo você não limpa a sua gaveta? E aquelas cartas de amor que você recebeu em 1900 e bolinha e que tá lá guardada até agora e nada de você desfazer? E olha que o cara já casou, já tem filhos, já separou, já arrumou outra e você ainda guarda aquela carta esperando que um dia ele bata na sua porta, porque você jura que ele vai voltar, né? E aquele presentinho, aquela lembrancinha de casamento que você ganhou da sua mãe, da sua avó, tá lá guardadinha, lá fiel na sua gaveta. Então, hoje você vai perceber que essas energias estagnadas são muito complicadas. É claro que você não vai se desfazer de todas as suas lembranças. Você não vai despachar tudo aquilo que você tinha aí guardado. Mas é um momento onde é necessário ter alguma atenção. A vida, ela precisa de reciclagem. Você precisa de reciclagem, a sua energia, a sua força, ela precisa estar constantemente sendo renovada. Então é hora de você parar e observar o que está acontecendo à sua volta. Parar e observar tudo aquilo que está à sua volta. Há quanto tempo você não troca os seus jogos de lençóis? Há quanto tempo você não dá uma mexida na sua cozinha? Há quanto tempo você não limpa a casa? E há quanto tempo você não faz uma faxina em você mesmo? Nos seus pensamentos, na sua energia. Energia estagnada gera bloqueios. Energia estagnada gera situações muito complicadas para a vida de todo mundo. Porque o seu amor não flui, o seu dinheiro não flui. Aí você pensa, nossa, eu tenho tal projeto, eu tenho tal e tal situação a resolver. E você descobre que você não está resolvendo nada. Claro, você está estagnado, você está parado, você não anda. Aí você reclama de Deus, você reclama da vida, você começa a reclamar que você está com o olho gordo, com inveja, com um monte de situações. Quando você não percebe que toda lei, toda ação, ela gera uma reação. Então, na realidade, o que você está passando hoje nada mais é do que fruto das atitudes que você toma no dia a dia. Então está na hora de você começar a prestar atenção nessas atitudes. E uma das atenções que você tem que tomar é justamente aonde você mora. E como você está morando. Eu não estou dizendo de sua casa ser um palácio ou ser simplesmente uma casa de sapê. Mas eu estou falando de como você está gerando a energia que está dentro da sua casa, o que é muito diferente. Você já percebeu que muitas vezes quando você vai na casa de um parente, de uma vizinha, de um amigo, você fala assim, nossa, eu senti uma energia tão pesada, uma coisa tão complicada aqui dentro? Pois é, às vezes está complicado mesmo. E existem casas que você entra e você fala, nossa, que coisa gostosa, não dá nem vontade de ir embora. Você poderia passar horas e horas ali comendo pipoca e conversando e você não sente nem cansaço. Pois então,
Tá na hora de você começar a prestar atenção na sua energia. Tá na hora de você começar a prestar atenção nisso tudo que está acontecendo à sua volta. E para isso, eu trouxe hoje aqui comigo a Helene Christie, que fala aí muito sobre Feng Shui. Helene. Fala, meu bem. Diga boa noite aos internautas. Boa noite, internautas. Tudo bem com vocês? Vim aqui para dar mais um pouquinho de informação que a Cris já passou e trazer um pouquinho do meu trabalho para vocês conhecerem, né? Você quer falar sobre a casa mesmo, né, hoje, Sobre Cris? a casa. Pois é, Porque, né? na verdade, assim, né? A gente percebe que as pessoas, às vezes, têm energias muito densas dentro da própria casa. Tem. Acabam acumulando muitas situações, acabam acumulando muitas coisas. Elas esquecem, as pessoas têm mania de esquecerem as coisas. Então elas vão deixando como se aquilo fosse resolver sozinho também. Qual é a minha folha? Então, assim, o pessoal tem mania, que nem você falou, de guardar coisas, tentar consertar a xicrinha quebrada com super bonder, guardar a lembrança de casamento com medo que a pessoa que deu vai ficar chateada. E não é bem assim. A gente tem que começar a fazer algumas mudanças para que a vida da gente também ande. Sabe aquela coisa de você fazer regime e você deixa todas as roupas de quando você era magra no guarda-roupa? Nossa! Há quanto tempo você tá lá gordinha? Aí quando você emagrece, você acha que você vai usar aquela roupa? Não. Pois é, você vai querer roupa nova. Porque você já saiu de porque moda. Não, e porque você se renovou, né? Você não tá mais com o mesmo espírito. Então, se baseia por aí. Já o fato de você já estar querendo uma mudança. Então, assim, o Feng Shui, o que ele propõe? Ele propõe que você faça essas mudanças na casa, além de descobrir que a própria casa traz algum tipo de problema, né, Cris? A gente não pode esquecer esse detalhe. Então, assim, a casa é o nosso reflexo, ela é um espelho, né? O nosso espelho. Então, se você não tá bem, tá de mau humor, é o dia que começa a quebrar tudo em casa, cair tudo, estragar tudo, você põe a mão em algum objeto, o objeto quebra, queima. Então, o que acontece? É a tua energia que está interferindo no ambiente. Então, o que você faz? Você tem que parar para pensar o que é que está acontecendo primeiro e ver por que aquilo está acontecendo. Em que ponto da sua vida está. Lógico que com Feng Shui a gente tem algumas ferramentas que a pessoa normalmente não tem. Que seria a aplicação do baguá na planta baixa e tal. Mas só pelo fato do que você já falou, Cris, de fazer as limpezas. Olha, o maior acúmulo, os maiores crimes que tem de coisa estagnada, Cris, é cozinha e guarda-roupa. Nossa! Né? Ou se não, aquele quartinho de empregada que você colocou a dispensa. Aquilo é um crime. Se você visse os clientes que eu tenho, que elas deixam lá, esquece que tem a bagunça ali e fica. Quartinho da bagunça. O quartinho da bagunça. Ou aquela gaveta. Não tenho tempo de arrumar. Não é não tenho tempo. Ela não está predisposta a se abrir para alguma coisa, entendeu? Ela está fechada ainda. Então, assim, além de ser um processo de pessoal, é um processo meio que terapêutico, Cris. Então, as pessoas ainda, existem resistências, ela tem que segurar. Então, o que o Feng Shui propõe? Com aquelas limpezas que a gente quer fazer. Que a gente fala assim, pra nós, parece super fácil, mas a gente também, quando vai fazer... Ah, mas era tão bonitinho! Mas olha, que lembra aquela lembrancinha? Ah, peraí, esse fica e vai ficando tudo. Então, o que a gente faz? A gente separa caixas de papelão e coloca nomes. Doação, conserto e aquele ponto de interrogação. Ainda vou ver o que eu faço com ele. Então, o que acontece? Coisas quebradas. Coisas quebradas assim, eletrodomésticos que ainda tem conserto, aparelhos eletrônicos, roupas que é só dar umas costuradinhas, não é nada assim de rasgada nem nada, separa numa caixa, mas tira ela do local que ela está, que é o guarda-roupa ou o armário, para liberar espaço para uma coisa nova. Então, assim, o que não serve, joga-se fora. O que tem que consertar, já separa e já leva para um lugar que você vai cruzar com aquilo para poder consertar. Então, é a melhor forma que a gente tem, viu, Cris? E a dúvida você deixa para tentar resolver o que você faz depois. Então, fica muito mais fácil da pessoa se livrar dos problemas. Esse é o primeiro ponto. Aí tem aquele segundo ponto assim. A pessoa, Cris, ela vai para uma casa, ela tem uma energia em potencial com aquela casa. A casa em si, ela tem uma energia própria. E a pessoa também, mas existe a empatia. E aí? Você não vai com a cara da casa. E a casa pode não ir com a sua cara. E como é que faz? Ela te complicado. expulsa ou ela te segura e fala assim, agora você vai ficar aqui.
Não tem jeito. É complicado. Então, o que acontece? É nesses casos que a gente vai procurar saber o que aconteceu naquela casa, a topografia, em que local que ela está construída, se tinha alguma coisa embaixo do solo, se tem veios d'água, se foi o cemitério, se foi alguma coisa assim, que é uma parte que a pessoa assusta um pouco, tá? Porque existem regiões em que, aqui no Brasil nem tanto, mas imagina na Europa, que existiam tantas guerras e tantas batalhas, que tem um monte de gente enterrada para tudo quanto é lugar, se constrói uma casa. Você mas, não por sabe, exemplo, né? nós temos aqui no Brasil, pelo menos que eu me lembre muito bem, em Ouro Preto, praticamente a cidade é um cemitério. Onde você pisa, você está pisando em cima de túmulos e de defuntos. E aí? Como Mas que, aí exemplo, você vê que tem. a densidade de energia de uma casa de Mas Ouro tá, Preto? mas você já percebeu que tem pessoas que estão bem lá, que são prósperas, e tem Sim. pessoas que não. E não são. Aí é onde está aprender a lidar com a sua própria energia e com a energia da casa. É onde está a empatia da coisa. Se a casa te recebe, mas ela está com problema, a gente tem que estar sensível a ela para poder ajudar. Assim como ela também nos ajuda. Então você tem que usar certas ferramentas, certos conhecimentos para poder sanar. Lógico que para uma pessoa que é mais leiga, ela não tem que nem uma radiestesia, né? Fazer o Feng Shui propriamente dito com todas as técnicas, mas ela pode estar sensível a perceber que certas coisas estão acontecendo a ponto de poder manipular a casa. A gente, antigamente, as nossas mães não viviam mudando os móveis de lugar? Sim. Porque ela estava sentindo que a energia... Não era nem a posição que estava errada. A energia não estava legal, ela não gostava daquela energia. Estava incomodando, ela mesma mudava. Mas por quê? Porque a nossa mãe naquela época, ela vivia mais dentro da casa. Ela convivia com a energia. Então ela percebia as mudanças. É a mesma coisa quando você tem um animalzinho de estimação, você percebe quando ele está triste, você percebe... Por quê? Você tem empatia da energia com ele. A casa é a mesma coisa. Você tem que sentir a casa. Então o Feng Shui, o que ele pede? Ele pede essa conexão de volta. Porque hoje a gente trabalha fora. Que tempo a gente passa dentro de casa? Agora, onde nasceu o Feng Shui? Na China. É uma arte milenar, assim, com mais de 5.000 anos, Cris. Tá? Então, assim, eles desenvolveram o Feng Shui justamente no campo. Não era uma coisa urbana, era uma coisa campestre mesmo. Por quê? Eles tinham necessidade de construir as suas casas em locais seguros e locais onde que pudesse existir a prosperidade em questão de alimentação, de abundância de plantio, né? Poder plantar e saber que você vai colher e ter o seu alimento no inverno. Porque aqui no Brasil a gente não tem muito isso. Mas no passado as pessoas tinham que plantar na época pra poder, na época do verão, da primavera, tudo para poder, pro inverno, ter alimento. E passar o outono e inverno com alimentação dentro da casa. Eles não poderiam colher nessa época, porque lá neva. Aqui não. Então, a necessidade obrigou que eles fizessem algumas técnicas, que é a escola da forma, que a gente costuma falar. Então, essa escola derivou as outras. Então, Feng Shui existem várias escolas. A escola da forma, ela preserva o quê? O relevo, tá? Aonde foi construído. Então, o chinês, ele fala assim, a forma que a casa tem, ela pode aparentar um bicho, ela pode aparentar uma flor. Então, ele tem uma forma, né, típica, e que essa forma pode ser próspera ou não, tá? Por isso que fala de uma casa ser quadrada, ou uma casa ser redonda, porque eles conseguem delimitar um terreno e falar, esse terreno parece uma cobra, ou esse terreno parece um dragão, porque eles tinham essa visão meio que primitiva para delimitar onde eles estão vivendo. Tanto é que se a gente pegar essa mesma filosofia nos tempos atuais, você vê que em alguns lugares você tem situações em que uma parte do bairro a pessoa mais próspera e na outra parte não é. Porque o relevo de onde está esse bairro, ele é totalmente diferente e irregular. Então você pode estar numa cauda de dragão, que seria uma parte em declive, em que ali ninguém se dá bem. E já uma parte mais alta em que as pessoas têm um pouco de mais de prosperidade. Então, dependendo de onde eles estavam localizados. Outra coisa, eles preservavam o quê? Você colocar uma casa onde tivesse montanhas. Ter a proteção, por quê? Por causa dos ventos e por causa das tempestades. Então, eles tinham que se proteger contra esses tipos de vento. Então, eles ficavam numa baixada. Eles tinham a proteção das montanhas. O que eles precisavam ter mais? Eles precisavam ter rios, né? Onde tivessem peixes para poder se alimentar. Só que esses rios não podiam ser nem fortes
e nem parados, eles tinham que ser fluentes, né? É uma coisa que fluía normalmente. Tanto é que o Feng Shui se fala. Feng Shui, literalmente, vento e água. A coisa flui, a energia flui. É essa energia que a gente está trazendo para os dias de hoje. Existem várias escolas, como eu tinha te falado. Essa daí é uma das primeiras. As outras foram derivadas. Existem a escola da forma, a escola das estrelas voadoras, da Basai. Cada uma tem, dentro do seu conhecimento, a mesma função de melhorar a casa. O que aconteceu? A escola que eu pratico é a escola do chapéu preto, do budismo tântrico tibetano, que veio com o mestre Lin Yun. Porque na China, a pessoa que faz o Feng Shui é um bruxo. Então não é uma coisa muito bem vista. Apesar de hoje ter sido um pouco mais aberto, na época era um pouco meio fechado, era fechado para algumas pessoas, era um conhecimento fechado para eles. O que o mestre Lin Yun fez? Ele veio para o Brasil, ele veio para a América, né? Mais precisamente para os Estados Unidos, e transformou esse conhecimento milenar para uma coisa mais ocidental. Então ele misturou o conhecimento oriental com o budismo tântrico tibetano. Então, além das curas práticas, a gente tem as curas transcendentais, que é as curas mágicas que a gente costuma falar, né? No caso da casa mágica, que é o trabalho que eu vou fazer na conferência, é o trabalho mágico. Por quê? Existem coisas que não tem como você mudar uma estrutura. Hoje eu estava comentando sobre a visão. Você abre uma janela de cara com uma parede, só que essa parede é um prédio. Você não pode tirar o teu prédio, não vai poder demolir o prédio que está na sua frente. Você vai ter que fazer uma cura para que a tua visão, a captação de energia seja transmutada. O que você vai fazer? Uma cura nessa janela para que a pessoa possa abrir o campo de visão dela. Por exemplo, nesse caso, eu abro a minha janela e dou de cara com uma outra parede, ou eu dou de cara, por exemplo, com um cemitério. Que tipo de cura que eu posso fazer? Quando é só com uma parede, Cris, eu posso usar um sino, eu posso usar um cristal, eu posso usar um prisma, alguma coisa que faça movimento. Aquelas bailarinas, poderia Exatamente, ou bailarina ou o mensageiro, que o mensageiro é aquela diferença, um toca e o outro só dança, né, baila, né? Agora, quando é um caso no cemitério, de um hospital, de alguma coisa que seja prejudicial à visão, o que a gente faz? Eu uso os espelhos. Aí onde que o pessoal entra um pouco em contradição, por causa dos espelhos. As pessoas não aceitam os espelhos tão facilmente, né? Mas eles são os mais usados para resolver esse tipo de problema, Cris. E onde eu posso encontrar esse tipo de coisa, né? Porque às vezes a pessoa pensa, pra mim fazer um Feng Shui na minha casa, pra mim fazer uma cura na minha casa, isso pode sair muito caro. Não. Porque essa é a ideia que se todo passa. mundo tem, uma coisa vende, elitizada, né? Como se Isso. fosse uma coisa só da elite. Não, o Feng Shui é uma coisa acessível, isso para todas as pessoas, tá? Então, que você pode, mas é uma coisa que você está se dedicando, realmente. Você está fazendo uma cura, Cris. O consultor, ele nada mais é do que um médico. Ele está indo lá para detectar o problema, passar o remédio, mas quem é que tem que fazer? É a pessoa que tem que se cuidar, é a pessoa que tem que tomar o remédio, é a pessoa que tem que fazer toda a prescrição médica, tá? O que acontece? No meu trabalho, eu costumo fazer com que esse trabalho de Feng Shui seja um pouco mais pessoal. De que forma? Além das curas que eu tenho, das coisas que são clássicas do Feng Shui, Cris, eu tento usar o máximo possível as características da pessoa que está me pedindo trabalho. Sim. Por quê? Eu não posso chegar na casa dela e mudar tudo achando que ela vai se sentir bem. Porque aquele é o ambiente dela, aquele é o habitat dela. É onde ela está, né? Então, me fala como é que eu faço se eu pego e mudo todo o ambiente. Em vez de melhorar, eu pioro a situação da pessoa. Olha, eu tenho uma pergunta aqui do Edu Sambra. Ele tá falando o seguinte: boa noite a todos, eu moro em São Caetano. Dizem que antigamente aqui era um cemitério indígena. O que eu poderia fazer na minha casa para isolar as influências negativas deste terreno? Primeiro a gente teria que fazer a radiestesia, Cris. Verificar se realmente as energias negativas vêm de um cemitério ou se é um veio d'água. Porque em São Caetano, Santo André e São Bernardo existem muitos veios de água. E isso interfere muito na parte energética de uma casa. Quase todos, porque eu tenho uma clientela grande em São Bernardo, Santo André e São Caetano que tem esse tipo de problema. Cemitério nem tanto, é mais os veios de água. Então o que a gente faz? A gente aplica a radiestesia, Cris. Primeiro para localizar o que é. Uma é fazer o histórico do que foi ali. Se a casa já foi construída direto, se a casa já teve moradores, se tem alguma outra energia
que esteja influenciando. interferindo. Isso. Agora, por exemplo, neste caso, o que se pode fazer? Ele já tem a certeza que lá era um cemitério. Ele tem mesmo? Ele tem a certeza, mas como é que ele pode isolar isto? Algumas, porque assim, no Feng Shui, a gente tem as curas transcendentais. Existem alguns rituais, tá? Que não é que nem o pessoal tem essa mania de fazer bota-fora de espírito de uma casa. Não existe isso, Cris. A gente, existe muito o respeito pelos espíritos que estão nessa casa. Você vai pedir permissão para estar ali. Porque simplesmente você imagina, os espíritos estão na casa, você constrói uma casa e eles falam, e aí? Não pediram permissão, vão entrando e estão achando que é dona da situação. Isso falando assim do jeito mais coloquial. Mas é bem isso que acontece. Então você faz um ritual, existe um ritual que é feito no Feng Shui, que existe algum preparo e tem que ser através de um consultor, em que a gente faz uma limpeza nessa casa e faz uma cerimônia para que exista a permissão de estar nessa casa, nesse local. Legal. Tem mais alguma? Ademir Ferreira falando que está no Cyber assistindo. Obrigada, Ademir. Obrigada pela audiência. Mônica, também tenho muita saudade de você. Onde você anda, Imperatriz? Aonde? Que você não me aparece, não me dá notícia, né? E a Lidiana falando em Viva a Vida. Agora me explica uma coisa, qual é a ligação, por exemplo, do Feng Shui com a bruxaria, com a magia? É justamente esse lado das curas transcendentais, Cris. Porque em qualquer religião existe o cuidado, né? Existe, em qualquer cultura, existe o cuidado com a casa. Existe toda essa preservação de cultura. Então, muitas coisas foram se perdendo com o decorrer do tempo, porque a mulher, hoje em dia, ela não fica mais tanto tempo em casa, ela não cozinha mais em casa, ela não tem mais tempo de ter animais de estimação. São poucas pessoas que têm isso. Então, esse é o lado mágico, o lado da pessoa. A nossa mãe fazia o almoço com amor, porque ela fazia o almoço pro marido, fazia aquela coisa. Então, hoje você faz correndo, faz miojo, faz aquela coisa meio que rapidinha e não quer ficar na cozinha. Certo. Então, o que aconteceu? Você perdeu a magia da coisa. Então, o Feng Shui, ele vem justamente resgatar isso, trazer essa magia de volta de uma forma mais simples, mais serena, né? Que é uma coisa que hoje em dia com a correria do dia a dia, com a coisa de... A casa fica estagnada, Cris. Fica estagnada e fala que você não faz comida, né? Você compra comida congelada. Já traz pronta, né? Faz pronta. McDonald's, Habib's. Fast food. Fast food, que é um O animal, tadinho, o animal já vai com a ração, né? Não dá Já. nem tempo de preparar. Antigamente se preparava ração e tal. Não, hoje já é pronto. Mas assim, pensa, imagina uma casa. Antigamente, a mãe acordava cedo, a primeira coisa que ela fazia, abria a janela. A energia do sol entrando na sua casa. Imagina essa situação. Aí, chegava mais ou menos 5 horas da tarde, o pessoal não fechava as janelas para segurar essa energia dentro da casa, Cris? Sim. Então, o que Agora acontece? não, né? Hoje ela mantém fechado e abre meia-noite para dar uma ventilada na casa. Então, o que acontece? Se manda aí. Aí, o que acontece? A gente perde essa energia de movimento da casa, perde a circulação de ar, perde a harmonia que existia antes. Então, o que acontece? Quase todas as casas têm o mesmo tipo de problema de energia estagnada por falta de circulação, exatamente de circulação das pessoas dentro da casa. Fala de como curar isso. Oi? E como curar isso? Por exemplo, hoje em dia a falta de circulação dentro da casa. Bom, de preferência, pelo menos na hora que você vai tomar um banho, antes de sair para o trabalho, mesmo que atrasada, deixa alguma coisa aberta, abre as cortinas da casa para o sol pelo menos entrar, porque os vidros não atrapalham a energia do Qi entrar na casa, né? Então, o que você faz? Alguns casos onde não há possibilidade de fazer esse tipo de coisa, a gente usa os mensageiros, a gente usa objetos moventes para que a energia se mantenha em movimento. A gente pensa que não entra ar, Cris, mas entra. Então, o objeto vai ter movimento. Entendeu? Aí, quer dizer, eu consigo melhorar bastante a energia da casa, Você já começa a mudar, a fazer circular. Já é um passo. Segundo passo, fazer a faxina. Então, limpar os móveis, tirar tudo aquilo que não serve, abrir espaço. É que nem meu marido fala. Eu faço faxina de tempos em tempos, então eu tiro um monte de roupa. Na outra semana tem mais um monte. Ele falou, não deu tempo de espaço. Mas é assim que funciona. Se você tira, pode ter certeza que dali a um tempo, você tem como repor isso.
É que as pessoas têm medo de não poder repor as coisas também, Cris. O apego. Vamos lá, a gente tem aqui algumas mensagens. Aí eu tenho aqui da Lisa. Oi, minhas amigas virtuais. Embaixo da minha sala de jantar tem uma cadeira de óleo, né? De aquecimento do edifício. Nessa sala morrem todas as plantas. Sim. Como posso corrigir? Cristais funcionam? E qual é o melhor? Beijos enormes na alma das duas. Nesse caso, a gente tem que redirecionar essa energia de caldeira, porque é uma energia quente, energia de fogo. Então a gente vai ter que redirecionar ou com alguns gráficos de radiestesia ou com algumas placas de cobre, porque assim, cristal não tem como fazer porque embaixo é piso. Se fosse em cima, seria mais fácil. Olha, eu tenho aqui a Maria Neves, do Rio de Janeiro, tá perguntando como ela faz para renovar as energias da casa dela que ela tá precisando. Bom, primeiro, é o que a gente estava desde o começo do programa, faça a faxina dos seus guarda-roupa, faça a faxina da sua cozinha. Assim, uma coisa que eu divulgo muito nos meus cursos, nas palestras, minha vivência. Passou de um ano, você não usou, você não usa mais. Passou um ano, porque pode ter certeza. Passa um ano, você não usa. Aí você vai falar de jogar fora, você lembra que você poderia usar. Depois passa mais outro tempo, você não vai continuar usando. Então, tudo aquilo que passou de um ano não te serve, elimina. Troca, vende, doa, entendeu? Mas faz alguma coisa para que aquela energia circule, não deixa parado. Essa é a segunda etapa. A terceira etapa é verificar se existem coisas na casa que estejam bloqueando passagem, Cris. As pessoas não percebem, porque assim, hoje em dia os apartamentos são com, em média, 63, 65 metros quadrados. São pequenininhos. E as pessoas querem 2 sofás, querem a casa padrão. E não dá para se ter uma casa padrão. Muitas vezes a cama do quarto, do dormitório, impede a porta de abrir. Então são coisas simples, mas tem que se pensar com muito cuidado quando vai montar uma casa, vai trocar uma mobília, né? Legal. Ó, a Mariane da Elite está perguntando, falando do espaço, né? Sobre o quarto. Como arrumar a posição da cama. Bom, de preferência a cama não pode estar alinhada. Alinhada significa não é nem os pés e nenhuma parte do corpo está alinhado com a porta de um banheiro, que seria uma suíte, ou da porta de entrada desse quarto. O que acontece? Quando não há possibilidade de alterar a posição desta cama, aí há a necessidade de fazer uma cura transcendental. Aí é uma coisa que o consultor tem que ir até a casa e fazer essa cura. Porque as curas transcendentais não são curas simplesmente de você mudar ou não mudar. Existe todo um trabalho em cima desse tipo de cura, Cris, para poder realmente fazer o efeito. Porque não adianta eu colocar um objeto em um lugar se eu não der função para ele. Então a cura transcendental funciona dessa forma. Eu tenho que dar a função para aquele objeto. A Sabrina tá falando que na sala dela tem um poço que está com terra, está coberto, mas mesmo assim ela tá perguntando se influencia alguma coisa. Influencia porque assim, mesmo você jogando, mesmo você tendo terra, você tentando aterrar esse poço, né, esse local, a água continua fluindo, existe água ali embaixo. Então a gente usa gráficos de radiestesia para fazer redirecionamento de energia da água. A Tawane está perguntando uma coisa, está perguntando para você falar sobre as cores dentro do Feng Shui. É. Então quer dizer... As cores são complicadas, porque assim, existe a conotação